tem esboço, mas eu creio que Deus irá falar contigo profundamente através desta palavra. Meus amados, abram nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Nós vamos ministrar uma palavra e eu creio que Deus irá falar contigo. Oh, bendito Deus! Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 4. O texto diz: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria, a versão que está ali no nosso telão. Só que aqui, meus amados, no ministério terreno de Jesus, Jesus se andava de província em província, Jesus andava de aldeia a aldeia, pregando a palavra do Senhor, ministrando o Evangelho. Jesus andava no seu ministério terreno, pregando na Judéia, na Galiléia. E o texto que nós estamos mencionando trata-se que Jesus está andando entre a Judéia e a Galiléia. E quando nós observamos o cenário geográfico daquela região, havia muitos caminhos que ligavam as duas regiões. Havia vários caminhos que ligavam aquelas regiões. Pode falar que não aparece a sua voz. Mas quando o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria, logo nós percebemos que Jesus agora ele deixa um caminho de linha reta da Judéia para a Galiléia e dá meia volta passando em uma região, Samaria, exatamente na cidade de Sicar. Nós entendemos que Jesus ele veio de uma linhagem judaica, ele é judeu, mas na cidade de Samaria havia habitantes, moradores daquelas regiões samaritanos, no qual eles não se davam, não se falavam, não se comunicavam. Então, quando o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria, havia muitos protocolos que precisavam ser quebrados. Quando nós observamos o texto do versículo 1 até o versículo 25, nós vamos encontrar pelo menos aí uns 6 protocolos que foi preciso Jesus passar por a cidade de Samaria para que esses protocolos fossem quebrados. E eu creio que Deus te trouxe a esse culto nessa noite, porque pelo menos um protocolo, se você prestar atenção nesta mensagem, ele pode ser quebrado nessa noite. Jesus ele chega na cidade de Samaria, às margens, ou melhor, ao lado do poço de Jacó, uma herdade que Jacó deixa para os samaritanos. E logo Jesus começa a dialogar com uma mulher que representava todos os samaritanos. Jesus está conversando com a mulher. De repente a mulher olha para Jesus e diz: nós não podemos conversar, nós não podemos dialogar, porque tu és judeu e eu sou samaritana. Aqui a mulher ela volta aí no passado, na qual foi feito um acordo entre os judeus e os samaritanos que eles não poderiam falar. Havia sim uma intriga, havia sim uma briga, uma confusão entre eles, e eles não poderiam se falar. Mas me chama a atenção porque quarta geração depois havia uma mulher guardando a mágoa no seu coração. A quarta geração depois havia uma mulher guardando rancor no coração. A quarta geração depois havia uma mulher guardando uma raiva tão tamanha que ela representava todo o povo e ela não se dava com o judeu, ela não se falava com o judeu. Então, quando
família não cumprimenta, porque muito tempo atrás isso existe com a nossa família. Infelizmente acontece no nosso meio. E nós vamos guardando, levando para as outras gerações. E faz-se necessário, Jesus, através desta palavra, falar comigo e contigo, que nós precisamos desfazer esse protocolo, ser quebrado nessa noite. Nós precisamos rasgar o nosso coração, abrir o coração, para que o Senhor possa fazer uma transformação e eu possa conseguir liberar o perdão para o meu irmão, para a minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Aí a mulher que representava uma nação, ela está abrindo o seu coração para que o protocolo seja quebrado. Mas Jesus dialoga com a conversa com a mulher. Conversa com a mulher. O protocolo é quebrado. Mas logo nós percebemos que não é só um. Oh, glória a Deus! Quando Jesus, ele pede água à mulher. Logo a mulher, ela se apresenta como dona de uma herdade, de uma fonte, de uma água. E ela recusa a água na qual Jesus oferece a ela, porque ela já tem uma fonte. No sentido espiritual, nós entendemos que a fonte de Jacó era o bem maior da nação samaritana. Era um presente, era algo especial, em um lugar seco, um lugar que não tinha rios, mas também tinha um poço de água doce. Então era algo de grande valia. E quando Jesus oferece a água viva a uma mulher, ela diz: eu não preciso, porque nós já temos uma fonte. É a fonte de Jacó, uma herdade que ele deixou para nós. Então a mulher estava tão envolvida na fonte terrena que ela não conseguia enxergar a fonte que Jesus estava oferecendo. A água que jorra para a vida dela. Era um protocolo tão prevalecente que eles não abriam mão por nada. Mesmo Jesus oferecendo a ela que havia uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna, a mulher disse: não preciso, eu tenho a fonte aqui. Nós temos água, nós temos água boa. O coração estava preso. E eu costumo dizer que se nós prendemos o nosso coração à terra, nós não conseguimos enxergar as fontes celestiais. Eu gosto do texto de Josué capítulo 14, quando Axa, ela percebe que na sua segunda etapa de vida, quando ela se casa com Diniel, e Caleb, seu pai, dá uma herdade para ela na terra, e ela vai morar com seu esposo. Só que quando ela chega, ela percebe que a terra que Caleb deu a ela era uma terra seca. E rapidamente ela monta em um animal e sai correndo à casa do seu pai. E quando ela chega, ela desce do animal correndo para o seu pai e diz: me dê uma bênção, porque me deste terra seca. E Caleb olha para ela e não só dá uma fonte inferior, mas também ele dá uma fonte superior. Isso aqui é importante, porque aqui na terra nós precisamos de estar envolvidos numa fonte inferior, que é a terra. Sem ela não sobrevivemos. Nós precisamos de estar buscando, nós precisamos de estar conquistando, faz parte. Nós dependemos dela. Então todos os dias nós estamos envolvidos na fonte inferior. Mas Caleb olha para Axa e diz: ela não vai precisar somente da fonte inferior. Eu vou entregar também nas mãos dela uma fonte superior. No sentido espiritual, nós estamos envolvidos aqui na fonte inferior, que muitas das vezes é bastante. Quando nós recebemos uma fonte inferior, nós ficamos Glória a Deus! alegre, e muitas vezes nós pensamos: não preciso de mais nada. Mas é importante te dizer que a fonte superior
fonte inferior. Veja que ela vai até a casa de Caleb em busca de uma bênção. Ela vai em busca de uma bênção. É difícil alguém, ou é impossível melhor, alguém que vai à casa do Pai em busca de uma bênção e ele não receber, aleluia, as fontes superiores, aleluia, sobre a sua vida, e de maneira em que ele se envolva na fonte superior, os céus começam a abrir as portas, as janelas, e nós começamos a desfrutar das fontes inferiores. Aí Jesus olha para a mulher samaritana, que ela tem uma fonte inferior, a fonte de Jacó, bem maior, algo precioso que não abre mão por nada. Aí Jesus oferece uma fonte superior, que é a sua presença, que é a vida eterna, uma fonte que jorra para a vida eterna. Então mais um protocolo que é quebrado em Samaria. É por isso que se faz necessário Jesus passar por Samaria. Mas o diálogo continua. Jesus está conversando com a mulher. Logo a mulher pergunta para Jesus: quem são os verdadeiros adoradores? Porque ao longo da história ela aprendeu que os judeus se reuniam em Jerusalém no templo de Salomão para adorar, enquanto os samaritanos se reuniam em montes Gerizim para adorar. Haviam ali o templo de adoração no monte Gerizim. Havia um templo de adoração em Jerusalém. Então o povo se reuniam para adorar em Samaria e reuniam-se para adorar em Jerusalém. Eu posso imaginar que num domingo como este, os dois templos estão cheios. A banda tocava, o ministério cantava, os irmãos davam testemunhos, a palavra era pregada, o grupo de coreografia, os departamentos se apresentavam, mas também dizia: nós somos os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Eles estão em Jerusalém, mas Deus não está recebendo adoração, porque nós somos os verdadeiros adoradores e a presença do Senhor é somente aqui em Gerizim. Da mesma maneira, eu acredito que em Jerusalém alguém dizia: a presença do Senhor está em nosso meio, mas não estão com eles lá em Gerizim, só está aqui no templo de Salomão, porque nós somos os verdadeiros adoradores. Então, quando eles se encontravam pelos caminhos, alguém dizia: esse é o falso, eu sou o verdadeiro. Da mesma maneira, o outro dizia: eu sou o verdadeiro adorador. Aquilo ali é o falso. Anos se passaram, gerações vão se passando, e esse protocolo é prevalecente entre eles. Quem são os verdadeiros adoradores? E essa pergunta nós fazemos hoje. No mundo inteiro há muitos ministérios, há muitas portas que são abertas. Neste momento, muitos cultos estão sendo realizados em nome do Senhor. Muitas igrejas estão de portas abertas, lotadas, glorificando a Deus. Mas quem são os verdadeiros adoradores? Quem são os verdadeiros adoradores? Aí a mulher faz uma pergunta para Jesus, porque ela aprendeu com seus pais. Eles aprenderam que eles eram verdadeiros adoradores. Mas os judeus também dizem: quem são eles? Quem são esses verdadeiros adoradores? Aí Jesus tem uma resposta para ela. O Pai está à procura. Ou seja, não havia ainda entre samaritanos e nem judeus verdadeiros adoradores. Haviam duas nações, haviam duas igrejas. Eram cultos que eram realizados, sacrifícios que eram oferecidos ali nos altares. Mas havia um momento não havia nenhum adorador.
Que espírito é esse? Nós aprendemos ao longo da história ou da caminhada cristã que quando alguém falava no microfone, ore em espírito, ou adore em espírito, era que nós precisávamos adorar com o olho fechado e em silêncio. Eu aprendi ao longo da minha caminhada cristã que eu ia dizer, ore em espírito para que Deus receba o meu louvor. Ore em espírito para que Deus receba a minha adoração. E a gente fechava o olho, ficava de cabeça baixa, concentrado, orando, para Deus usar quem estava na frente louvando a Deus. Mas para adorar, Oh, glória a Deus! além do que você fechar o olho e concentrar na adoração. Porque quando se trata de adoração, não é somente cantar. Quando se trata de adoração, não é somente louvar a Deus com hino, ou tocar um instrumento, ou pregar a palavra. Adoração vai muito além disto. E eu entendo à luz da Bíblia que tudo que eu faço para o Senhor, isso se torna adoração. Aleluia. Mas como eu posso adorar em espírito? Como é isto adorar em espírito? Como eu posso fazer alguma coisa para o Senhor em espírito? Tem como? Aí o verdadeiro adorador que Deus procura, ele precisa adorar em espírito. Ou seja, tudo que eu faço para o Senhor é com o espírito. E o espírito que Jesus está dizendo para esta mulher, ele está falando sobre um espírito de ânimo. Ele está falando de um espírito de garra. Ele está falando de um espírito de alegria. Ele está dizendo de um espírito de força. Ou seja, ele está dizendo, tudo que você faça para o Senhor, faça com alegria. Tudo que você faça para o Senhor, faça com força. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça com garra. Aleluia, sem reserva, entrega. Faça a tua entrega com muita alegria. Oh, glória a Deus! Aleluia. Ou seja, eu não posso adorar a Deus, ou seja, fazer algo para o Senhor pela metade. Vou fazer por aqui, amanhã eu faço o resto. Eu vou devagar, depois eu entrego a restante. Eu vou mais pelos cantos, depois eu chego lá. Se é para o Senhor, faça com alegria. Se é para o Senhor, entrega a tua adoração sem reserva, não deixe para o amanhã. Se é para o Senhor, dê o teu melhor. Aleluia! Isto é adorar a Deus em espírito. E Ele reconhece que você é o verdadeiro adorador. Aleluia! Então a mulher, ela olha para Jesus e pergunta a Jesus quem são os verdadeiros adoradores. E Jesus olha para ela e diz, o Pai ainda está à procura. Entre samaritanos e judeus ainda não tem. Por que isso não acontecia? Porque enquanto samaritanos e judeus, Oh, glória a Deus! preocupando quem eram os melhores, enquanto samaritanos e judeus estavam se preocupando qual era o lugar da adoração, Deus ainda estava à procura dos verdadeiros adoradores. Mas Jesus olha para ela e diz, ainda tem uma característica do verdadeiro adorador que o Pai está à procura. Esse adorador, ele precisa adorar o Pai em verdade. Primeiro, ele precisa adorar em espírito, sem reserva, dando o seu melhor. Segundo lugar, para ele ser reconhecido que ele é o verdadeiro adorador,
vou comprar Não é a verdadeira adoração. microfone redondo. Ela não pode Essa ser semana eu compro. apenas superficial. Tem momento que eu vou entregar, mas outro não, porque o espaço, o lugar que eu estou, eu não posso entregar. Tem dia que eu posso entregar a adoração, mas agora eu não posso. Então ela não é verdadeira. Ela não faz. E eu imagino que Enem a judeus e samaritanos. Oh, glória a Deus! Procurando alguém que era o verdadeiro adorador, que ele entregava a verdadeira adoração, mas não entregava somente para se apresentar para os samaritanos, ou a adoravam para se apresentar para os judeus. Então Deus estava procurando o verdadeiro adorador, que lhe adorasse em espírito e essa adoração fosse verdadeira, não fosse somente para se apresentar. Era um protocolo prevalecente de muitos anos em meio a judeus e samaritanos. Era somente para se apresentar. Eu sou verdadeiro. E outro dizia, não, é falso, eu sou verdadeiro. Então são duas patentes importantes que nós precisamos entender para sermos reconhecidos como verdadeiros adoradores. O Senhor não está à procura de lugares específicos, nem muito menos de pessoas específicas, mas Deus está à procura de mim e de você, que esteja aqui neste lugar, nesse ambiente, aleluia, entregando Glória a Deus! adoração em espírito e em verdade, com alegria, com ânimo, com força, e que seja verdadeira, para que Ele possa nos reconhecer como verdadeiros adoradores de Deus. Eu creio que Ele já encontrou um verdadeiro adorador aqui em nosso meio. Glória a Deus! Você é verdadeiro adorador. Não deixe para amanhã para você adorar a Deus. Se você reconhece que você é verdadeiro adorador e você trouxe adoração para entregar no culto, se você trouxe glória, se você trouxe o aleluia, aleluia, entregue a Jesus no altar dessa noite. Aleluia. Eu creio que Ele já encontrou verdadeiros adoradores aqui em nosso meio. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus! Eu preciso ser quebrado, porque muitas das vezes nós estamos tão presos, aleluia, em coisas que prendem o nosso coração, e nós vamos guardando em nosso coração a mágoa, rancor, aleluia, as coisas terrenas, aleluia, e muitas das vezes não conseguimos entregar a verdadeira adoração ao Senhor. Mas quando passo a passo vai acontecendo, vamos quebrando o protocolo, aleluia, da mágoa. Não deixe que ela entre no teu coração, não deixe que ela prevaleça no teu coração, desunião, mágoa, rancor, aleluia. Abre o teu coração para Jesus entrar, fazer morada, fazer uma limpeza. Sendo assim, você vai conseguir enxergar as fontes celestiais. Enxergando as fontes celestiais, você começa agora a entregar a tua adoração diferente, com garra, com alegria, em espírito. Entregando a tua adoração em espírito, você se torna um verdadeiro adorador. Glória a Deus! Aí Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Eu acredito que já há um bom tempo Jesus está aqui assentado no poço de Jacó, dialogando com uma mulher samaritana, conversando com ela, esclarecendo algumas coisas. Protocolos estão sendo quebrados. Mas me chama a atenção que lá no versículo 25, a mulher, ela olha para Jesus e ela não reconhece que é Jesus que está conversando com ela. Jesus está falando com a mulher, dialogando com ela, quebrando protocolos, esclarecendo algumas verdades, e a mulher não reconhece que é Jesus que está conversando com ela. Aí muitas das vezes nós batemos no peito e diz, assim como eu, nasci no berço do Evangelho. Eu fui me apresentado como criança aqui nesse púlpito pelo pastor
muitos anos que eu sirvo a Jesus. Isso para mim é um privilégio, uma alegria. Eu falo isso com boca cheia, porque ao longo da minha história eu fui criado, cresci na igreja. Aí muitas vezes nós batemos no peito. Eu nasci no berço do Evangelho. Eu cresci na igreja. Eu conheço toda a história da igreja, eu conheço os pastores que passaram. Mas muitas das vezes nós não conhecemos a Jesus de fato. E isso é uma verdade que infelizmente acontece no nosso meio evangélico. Muitas vezes nós não conhecemos a Jesus de fato. Assim como a mulher que representava todos os samaritanos. Ela está conversando com Jesus. Ela está dialogando com Jesus. Ela chegou a um ponto de ser adoradora. Ou seja, ali acontece o culto, agora ela está adorando o Criador. Ela está exaltando o Criador, ela já sabe como deve adorar. Ela aprendeu que já não deve mais guardar mágoa no coração. Ela aprendeu que ela precisa enxergar que há uma fonte superior, melhor do que a fonte inferior. Mas ela olha para Jesus e não reconhece Jesus. Não sabe quem está falando com ela. Se essa é a tua situação, eu te convido nessa noite a conhecer Jesus de fato, quem Ele é. Glória a Deus. Se essa é a tua situação, não sei quanto tempo você serve a Jesus. Fiquei maravilhado de ver a história do nosso amado irmão aqui com 3 anos de crente. Pegou o microfone aqui com autoridade, falando de Jesus, pregando a palavra. E eu fiquei ali fazendo uma reflexão. Muitas vezes nós temos tanto tempo de Cristo de crente. Temos o medo de pegar esse microfone e falar com Jesus. Que Deus continue te abençoando, te dando crescimento espiritual e ministerial. Aí nós temos uma história da igreja. Muito tempo servindo a Jesus, ou melhor, adorando, indo aos cultos. Mas não conhecemos a Jesus de fato, quem Ele é. E eu preciso te dizer que Jesus é maravilhoso. Eu preciso te dizer que Jesus é bom. Eu preciso te dizer que Jesus é poderoso, aleluia. E mesmo com as minhas falhas e erros, mesmo com as minhas transgressões, mesmo fraquejando aqui na terra, eu tenho experiências maravilhosas com Jesus que eu sirvo. E eu sei que Ele existe. E eu preciso te dizer que Ele está aqui neste culto, aleluia, que fez necessário você sair da tua casa. Glória a Deus. Para alguns protocolos ser quebrado, porque Jesus quer, aleluia, entrar no teu coração e te fazer conhecido por Ele, aleluia, para que você venha conhecer a Jesus de fato, quem Ele é. Aleluia, é Ele que está falando contigo através dessa palavra. É Ele que falou contigo nessa noite através dos louvores. É Ele que falou contigo nessa noite através dos testemunhos. Aleluia, se você notou que a presença do Senhor é real neste culto através do Espírito. Oh, glória a Deus. Tua mão para glorificar, porque Ele está neste culto, aleluia. Não seja um estranho na presença do Senhor Jesus. Reconheça quem é Jesus e faça com que Ele também te reconheça que você é verdadeiro adorador. Aí a mulher olha para Jesus, já conversando com ela há um bom tempo, e não sabe quem é que está falando com ela. Isso é perigoso. Mas que possamos, irmãos, a todos os dias com as nossas falhas e erros, com as nossas fraquezas, fraquejando, pecando, mas correndo, nos humilhando, correndo para os pés do Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, para que possamos ser reconhecidos por Jesus, que somos os verdadeiros adoradores, e que possamos, irmãos, todos os dias reconhecer a Jesus de fato, quem Ele é nas nossas vidas. Guarde essa palavra no teu coração. Glória a Deus. E que o Espírito Santo venha falar melhor, esclarecer melhor no teu coração esta